Dado esse informe, sem mais delongas, eu vou passar a palavra para a nossa palestrante, a professora Lucrécia Corbella. Bom dia a todas e todos. Agradeço imensamente o convite do Dr. César Rodrigues. Agradeço a todos que estão na mesa. Então, inicio a minha palestra. Para além dos diagnósticos da psiquiatria, um enfoque a partir do filósofo Jean-Paul Sartre. Eu sou professora do curso de especialização em saúde mental e atenção psicossocial da Fiocruz, da Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca, que é um curso que existe há 37 anos, é um curso de resistência. É um curso coordenado pelo professor Paulo Almarante, que é o nosso maior nome da reforma psiquiátrica brasileira, da luta antimanicomial. É um curso para pessoas da área da saúde, então psicólogos, fonoaudiólogos, fisioterapeutas, psicólogos, muitos psiquiatras agora também estão fazendo o curso, que é um curso que tem um enfoque de uma formação humanizada para trabalhar na área da saúde. Porque por mais que a pessoa trabalhe num serviço substitutivo ou manicômio, ela pode trabalhar com a lógica manicomial. Então a gente tenta, a gente forma os nossos alunos para trabalhar na lógica antimanicomial, para ter uma escuta atenta. O que significa uma escuta atenta? Aí eu trago a atitude fenomenológica da epoquê, né? Epoquê é a suspensão do juízo. Então, quando alguém pergunta uma coisa, você quer uma coisa ou quer outra, você gosta dessa pessoa, você fala, será? Né? Você suspende o juízo. É o que o Basaglia falava em relação a colocar a doença entre parênteses, olhar para uma pessoa e escutá-la, e não olhar para a doença. O Basaglia, antes da reforma psiquiátrica, quando ele chegou no manicômio em Trieste, uma paciente pedia um pente, né? Falou, eu estou despenteada, eu quero um pente, eu tenho direito a um pente. E os psiquiatras e os psicanalistas do manicômio perguntavam, mas por que uma louca quer um pente? O que ela faria com esse pente? Ela vai usar como uma arma? Ela vai quebrar esse pente em pedacinhos? Ela vai pedir um pente, depois outro pente, outro pente? Na verdade, era um sinal de saúde, né? Pedir um pente, de autocuidado. Então, o professor Almarante vai dizer isso. Com o domínio da noção de doença mental, uma simples necessidade básica, inclusive de autocuidado e de autonomia, pode ser entendida como um mero sintoma. Então, nada mais é do sujeito. Tudo é da doença. Sobre a reforma psiquiátrica italiana, né? Ela começa na década de 70, não só na Itália, como em diversos países. Então, graças a uma série de lutas engendradas, né, por uma série de médicos, psicólogos, enfermeiros, professores, terapeutas ocupacionais, psiquiatras, assistentes sociais, intelectuais, ativistas políticos, aconteceram importantes mudanças em relação à forma de conceber a loucura. Um dos líderes do movimento antimanicomial na Itália e também diretor do Serviço de Saúde Mental em Trieste durante décadas, afirmou que em seu país esse espírito de luta conseguiu acabar com os manicômios. Está dando para ouvir bem?
Ele disse num seminário que a gente organizou na Fiocruz, 30 anos atrás, na verdade esse seminário foi há 10 anos atrás, então há 40 anos atrás ninguém pensava que a gente pudesse ficar sem manicômios. Hoje nenhum partido político, nenhuma associação, nenhum órgão público ou privado deseja o retorno aos manicômios. O Rotelli participou ativamente de um grupo de pessoas que pensavam que era possível transformar a forma de atenção à loucura. Então, graças a esse grupo, hoje na Itália não tem mais nenhum manicômio. E desde 2014 não existe mais nenhum manicômio judiciário. No lugar dele, há serviços substitutivos de base territorial para cuidar da loucura de forma humanitária e solidária. Para Rotelli, a liberdade é a condição sine qua non para começar o tratamento do sofrimento psíquico. A liberdade aqui em questão não se refere a abandono nem a falta de cuidados. Pelo contrário, no entender de Rotelli, eu cito Rotelli, a liberdade só é terapêutica se não significa deixar as pessoas a sós. A liberdade é um fato coletivo. É preciso que estejamos juntos para sermos livres. Bom, um dos mais importantes agentes da reforma psiquiátrica italiana, o psiquiatra Franco Basaglia, idealizador e agente político da transformação do saber psiquiátrico de sua instituição. Devido a ele e sua atuação política, que foi instituída a Lei 180, a lei italiana da reforma psiquiátrica, que extinguiu os manicômios. Basaglia considera que a descoberta da liberdade pela psiquiatria é óbvia e por isso mesmo é tão difícil de ser realizada. Cito Basaglia, de fato, somente agora o psiquiatra parece descobrir que o primeiro passo para o tratamento do doente é o retorno à liberdade, da qual até hoje ele mesmo o privava. Fim de citação. Para Basaglia, a psiquiatria deve ser responsável por devolver a liberdade à pessoa em sofrimento psíquico, já que foi ela, por este tratamento equivocado que desrespeita os direitos humanos, que internou a pessoa no manicômio. No internamento, ao excluir e afastar a pessoa que sofre do convívio com a sociedade, o homem se desumaniza, tornando-se objeto do manicômio. E cito Basaglia, o manicômio num espaço de coação onde mortificações, humilhações e arbitrariedades constituem a regra. O homem, seja qual for seu estado mental, objetifica-se gradualmente nas leis do internato, identificando-se com elas. E o Basaglia sempre afirmou que o manicômio é um campo de concentração. Hoje em dia, os manicômios da Itália são todos abertos, são redes, né, de serviços substitutivos. Em todas as paredes está escrito "La libertà è terapêutica". Então, se trabalha com acompanhamento comunitário em 3 eixos. Trabalho digno, então a pessoa tem uma formação que tanto uma profissão ou um ofício, né, ela escolhe. O segundo eixo, acompanhamento terapêutico, do qual a medicação é um auxiliar da terapia, e nos casos que é preciso, nem em todos, e socialização. E é uma equipe de emergência que vai até a casa do paciente em períodos de crise. Essa foto é de um colega nosso da Rede Latino-Americana de Direitos Humanos e Saúde Mental, que nós criamos em 2017, o Dr. Agustín Barua, de Paraguai, que tem um trabalho lindo. Eles vão até as praças públicas em Assunção, se sentam num banco da praça em determinados dias e horários e atendem as pessoas nas praças públicas. Então, a reforma psiquiátrica brasileira surge no final dos anos 1970, no meio da última ditadura cívico-militar da Argentina,
E ela, ao contrário das outras reformas, do Brasil, ao contrário das outras reformas psiquiátricas que se limitavam a discutir as questões técnicas internas ao funcionamento do manicômio, a reforma brasileira nasce com a ideia formada de que é preciso, em primeiro lugar, acabar com os manicômios. Em plena ditadura militar, a reforma surge no Brasil em nome da liberdade e dos direitos humanos. Então, para Amarante, psiquiatra, professor, pesquisador e ativista político, um dos fundadores do movimento pela reforma psiquiátrica e movimento antimanicomial, propõe pensar a reforma como um processo social complexo. Essa noção, na verdade, vem de Franco Rotelli, processo social complexo, que teria 4 dimensões que são interligadas. A dimensão epistemológica é que opera uma revisão e reconstrução do campo teórico da ciência da psiquiatria e da saúde mental. Tem a dimensão técnico-assistencial, que é a construção e invenção de novas estratégias e dispositivos de assistência e cuidado, tais como centros de convivência, núcleos, centros de atenção psicossocial, cooperativas de trabalho, que são muito importantes, dentre outras. A dimensão jurídico-política seria a revisão de conceitos fundamentais na legislação civil, penal e sanitária, como irresponsabilidade civil, periculosidade, a transformação na prática social e política de conceitos como cidadania, direitos civis, sociais e humanos. A dimensão sociocultural é uma dimensão muito importante, que é a que vai transformar o imaginário social da loucura. Então, é um conjunto muito amplo de iniciativas que vão estimulando as pessoas a repensarem seus princípios, preconceitos e suas opiniões formadas sobre a loucura. Então, transformando esse imaginário social da loucura não como lugar de morte, de ausência, de falta, mas como também um lugar de desejo de vida, nas palavras do professor Paulo Amarante. Então, essa dimensão epistemológica é que faz essa desconstrução, que põe em xeque essas verdades ditas absolutas pela psiquiatria tradicional. Então, por que é importante essa dimensão? Porque essa série de estudos e pesquisas se transformam em ações, em transformações na vida prática. Esse rótulo psiquiátrico, eu sou argentina, na Argentina tem um termo muito interessante, se fala etiqueta psiquiátrica. Quando uma pessoa tem uma etiqueta psiquiátrica, que é considerada a louca, né, uma identidade cristalizada, como que fica a sua fala, a sua memória, o seu potencial criativo? Fica, né, completamente embotado. Ninguém dá crédito a uma pessoa que é considerada louca. O que a pessoa fala é um delírio, né? É algo que não corresponde à realidade. As memórias são sempre invenções, o potencial criativo fica completamente embotado. Então, por isso que nós utilizamos o termo pessoa em sofrimento psíquico. Não usamos mais o termo psicótico, esquizofrênico, pessoa portadora de transtornos mentais, porque isso significa que é um lado da pessoa que precisa de cuidados, mas não é a pessoa inteira que tem problemas. O David Cooper, né, assim como Lang, né, escreveram trabalhos muito importantes para a psiquiatria, sobretudo na década de 70, né, final dos anos 60, 70, usando a base teórica de Sartre. Né? E o Cooper, no livro Psiquiatria e Antipsiquiatria, escrito em 1967, foi a tese de doutorado dele, ele vai dizer o seguinte: a loucura não se encontra numa pessoa, porém num sistema de relacionamentos em que o paciente rotulado participa. A esquizofrenia, se é que significa alguma coisa, constitui um modo de comportamento grupal perturbado e vai afirmar: não existem esquizofrênicos.
Então, vou começar a falar desse filósofo interessantíssimo francês, Jean-Paul Sartre, que nasce em 1905, né, falece em 1980. Por que ele é tão interessante, esse filósofo? A vida e a obra do Sartre foram marcadas pela busca do entendimento da existência através de vários meios de expressão. Como Sartre percebia a experiência vivida de uma forma multifacetada e acreditava que nem a ciência positivista, nem a filosofia de sua época seriam capazes de compreendê-la, ele faz um novo estilo de fazer filosofia. Ele se lança em outros horizontes, ele escreve contos, escreve romances. O romance A Náusea é uma das melhores coisas que ele escreve em literatura, a meu ver. Teatro, ele participa de atividade política e pacifista. Ele era um defensor da liberdade, acima de tudo. Sempre preocupado com a relação entre homem e mundo e avesso a uma filosofia idealista, Sartre almejava elaborar uma filosofia que tratasse do ser humano cotidiano no seu dia a dia. O ser humano que acorda, sai todos os dias para trabalhar, trabalha, volta para casa. Ele achava que a filosofia não dava conta de compreender esse homem concreto, esse ser humano concreto. O que está no cerne da questão filosófica para Sartre é a subjetividade. Eu cito Sartre: o nosso ponto de partida é, com efeito, a subjetividade do indivíduo, e isso por razões estritamente filosóficas. Fim de citação. Se nos perguntarmos o que é a subjetividade para Sartre, nós a vemos bem definida nessa passagem do Existencialismo ao Humanismo. O homem, antes de mais nada, é o que se lança para o futuro. O homem é, antes de mais nada, um projeto que se vive subjetivamente. O Sartre escreve esse grande manifesto, né, em 1945. Na verdade, foi uma palestra. Quando é transcrito o que o Sartre fala, é muito mais interessante de ler. Porque o Sartre tem um estilo de escrita um pouco chato, o Ser e o Nada é muito interessante, mas o estilo da escrita do Sartre é meio duro, assim, precisa de um doutorado para ler o Ser e o Nada. Então, essa palestra, como foi falada, né, e transcrita, é uma palestra muito interessante, muito fácil de ser entendida. O existencialismo é um humanismo, subtítulo: Moral da Ação e do Engajamento. O Sartre não acreditava em Deus, então ele vai dizer que não há saída. Se Deus não existe, não há natureza humana, porque Kant acreditava que Deus, né, colocava a questão da razão, né, Deus que criava a natureza humana. Para Sartre não tem saída, não existe natureza humana, a existência precede a essência, ou seja, será o conjunto dos atos que o homem vai realizar, que o ser humano vai realizar ao longo da vida, que isso vai caracterizar o que seria uma essência, mas na verdade não é uma essência. Então, o primeiro princípio do existencialismo: a escolha, a pessoa responsável pelo que ela é. E nessa escolha é uma responsabilidade muito grande, porque quando a gente faz uma escolha, a gente opta, né? A gente faz essa escolha também por toda a humanidade, por todos os nossos contemporâneos. Então, o ser humano é aquilo que se projeta no futuro. E uma questão muito importante para o Sartre é a intersubjetividade. Ele vai dizer que o outro é indispensável à minha existência, tanto quanto o conhecimento que eu tenho de mim mesmo. E que a liberdade depende da liberdade dos outros. O homem, quando luta pela liberdade, ele luta pela liberdade. O ser humano, quando luta pela liberdade de todos. O Sartre vai escrever esse texto em 1972 em defesa dos intelectuais, que diz, em princípio, que o intelectual é alguém que se mete onde não é chamado, que além de se envolver com as questões subjetivas, ele se envolve com as questões da sua época. Que um livro, né, sobre uma situação real, concreta e engajada faz um apelo à liberdade e ao engajamento do leitor. O engajamento do escritor visa comunicar, de um lado, a restituição de ser em um mundo que nos esmaga. Então, de um lado, tem essa situação de um mundo que nos esmaga em determinadas situações, né, como ele que viveu isso, né, com a ocupação alemã.
na França. E do outro lado, o engajamento do escritor é a afirmação vivida como valor absoluto e exigência de uma liberdade que se dirige a todos os outros. Hoje em dia é um retrocesso muito grande em vários setores, mas na reforma psiquiátrica é um retrocesso muito grande. Segundo uma nota técnica que já foi retirada do ar de fevereiro de 2019 pelo Ministério da Saúde, entre parênteses, são novas estratégias e diretrizes adotadas pela Política Nacional de Saúde Mental, a inclusão da eletroconvulsoterapia, que de terapia não tem nada, ou eletrochoque, para ser mais claro, foi indicada como exemplo de melhor aparato terapêutico para pacientes ditos refratários a outros tratamentos. Eu vou trazer a memória de uma mulher muito valente, que no passado se recusou a aplicar eletrochoques. A doutora Anise da Silveira, alagoana, fez faculdade, se formou na Faculdade de Medicina da Bahia, nossa primeira faculdade de medicina no Brasil. A doutora Anise disse não às formas agressivas de tratamento. Ela era contra confinamento em manicômios e contra o eletrochoque. A doutora Anise também foi pioneira ao enxergar o valor terapêutico da interação de pacientes com animais, tão utilizada hoje em dia, sobretudo para jovens com muitos problemas psíquicos. É muito indicada. A doutora Anise se torna fascinada pela obra do Jung, começa a se corresponder com ele, se torna amiga dele, e ela é responsável por introduzir a psicologia junguiana no Brasil. Então, em 1944, trabalhando no Centro Psiquiátrico Nacional Pedro II, Engenho de Dentro, a doutora Anise é obrigada a aplicar eletrochoque. Ela fala, pelo seu trabalho você tem que ser obrigada a aplicar eletrochoque. Ela diz não. Então os psiquiatras, ela diz não, eu me recuso. Então com esse não, ela é enviada ao lugar que os psiquiatras consideravam o menos importante do manicômio, que era a sessão de terapia, que era a terapia ocupacional. Que na verdade de terapia ocupacional não tinha nada. Os pacientes eram obrigados a fazer trabalhos de manutenção e limpeza. A doutora Anise inventa, você vê que ela dá outro nome, essa questão da dimensão epistemológica, ela dá um outro nome, ela inventa o nome de sessão de terapêutica ocupacional. Em 1946 ela cria, vocês podem ver que é o ar livre, esses ateliês de pintura e modelagem, porque ela acreditava que através da arte esses pacientes poderiam reatar seus vínculos com a realidade, através da expressão simbólica e da criatividade. Ela olha para essas pessoas, os chama de clientes e fala para eles, bom, pintem o que vocês quiserem pintar. A doutora Anise dizia, os psiquiatras pouco ouvem seus clientes. Os psiquiatras deviam ter aula para aprender a ouvir as imagens vindas do inconsciente. E a doutora Anise achava que os psiquiatras tinham que ter mitologia na sua formação. Esse autor, Fernando Diniz, um cliente da doutora Anise, que é autor desse quadro e do anterior também, Em Busca do Espaço Cotidiano, é o nome desse. No prontuário do Fernando Diniz, os psiquiatras escreviam desorientado no tempo e no espaço. E a doutora Anise dizia, mas como? Se Fernando lê livros de física quântica. Obrigada. Em 1952, a doutora Anise funda o Museu de Imagens do Inconsciente, que é um lugar importantíssimo, fonte de milhões de pesquisas, teses,
contos, filmes. Então é uma base não só no Brasil como no mundo todo. O Museu de Imagens Inconscientes da doutora Anísia, que tudo começou com um não e também com uma escuta atenta. O que a doutora Anísia fez na área das artes plásticas, o professor Rafael Infante realizou na área de teatro. Eu escrevi esse livro sobre essa experiência dos andarilhos mágicos, que o professor Rafael Infante funda essa companhia de teatro na década de 1990, no teatro é um teatro que fica dentro do Instituto de Psiquiatria, né, da UFRJ. Funda com o nome de Corpo Santo. Corpo Santo foi uma pessoa muito à frente do seu tempo. Foi um gaúcho que era professor universitário, poeta, dramaturgo, que durante 6 anos foi perseguido por uma série de juízes e psiquiatras que o acusavam de loucura. Então, por isso, ele teve que ser afastado da universidade. Então, essa luta que ele fez durante 6 anos, ele escreveu um livro, 6 anos, para denunciar a perseguição sofrida de várias pessoas de Porto Alegre, entre elas médicos, advogados e juízes. Ele fala: 6 livros por mim produzidos e impressos para debelar os crimes de que fui vítima desde agosto de 1862 até setembro de 1868. Corpo Santo era uma pessoa genial. Além de professor universitário, ele criou uma língua nova, o corpo santense, né, que retirava algumas letras que ele considerava que para o português, para a língua brasileira, não eram importantes. E com esse novo sistema dele, a alfabetização era possível em 6 meses. Então, realmente, era uma pessoa muito à frente do seu tempo. Ele escrevia contos e peças de teatro de uma vez só, sem reescrever. Então, isso incomodou muita gente. Então, as pessoas o tempo todo o acusavam de loucura e ele tinha que, o tempo todo, provar que não era louco. Bom, então, esse grupo surge, né, no Teatro Corpo Santo, em homenagem ao Corpo Santo. Era um grupo de criação coletiva que não era, na verdade, terapia, era um grupo de teatro mesmo, que participavam atores profissionais, amadores, ricos, pobres, pessoas de sofrimento psíquico, pessoas ditas normais. O Rafael convida a comunidade Chapéu Mangueira, vizinha ao Instituto, para participar, porque disse que isso ia ajudar muito na formação dos psiquiatras. O grupo faz uma criação coletiva dos textos, o figurino, o cenário, e eles não se apresentavam não só no Teatro Corpo Santo, como em muitos lugares, na praça, ali na Praia Vermelha, em vários teatros, e se apresentaram em 1993 no 7º Festival Internacional Teatro do Oprimido, do nosso querido saudoso diretor Augusto Boal. E o Rafael dizia que um teatro capaz de tocar a vida se transforma num espaço de vida. Bom, para Sartre, a arte vem a partir do imaginário. O imaginário para ele é uma espécie de consciência espontânea, um ato de crença, engloba um saber, intenções, palavras e julgamentos. E ele vai dizer que é uma determinação fundamental de uma pessoa. Por que ele vai dizer isso? Ele vai escrever esse livro em 1940. E vai dizer o seguinte: ele criticava muito a psicologia do final do século XVIII e início do século XIX, porque ele dizia que essa psicologia, na tentativa de se tornar positivista, busca a todo custo, cito Sartre, reduzir a complexidade psíquica a um mecanismo. Fim de citação. A psicologia, no intuito de ser científica, se encaixará nos moldes de uma ciência natural, no caso, a biologia. No livro Imaginário, ao invés de compreender o imaginário como um estado de consciência, como era concebido pelas teorias psicológicas da época, o que significava uma estrutura psíquica passiva,
ele apresenta como um certo tipo de consciência. Então, pode-se depreender dessa afirmação que, se é um tipo de consciência, ela é estruturada da mesma forma que toda e qualquer consciência. Vou citar o Sartre para você entender o que ele entende como consciência. Usaremos o termo consciência não para designar mônada e o conjunto de suas estruturas psíquicas, mas para nomear cada uma dessas estruturas em sua particularidade concreta. Fim de citação. Por ela não ser uma mônada fechada nela mesma, a consciência está sempre em relação com o mundo. Em um momento intencional, quer dizer, ela se joga em direção ao mundo para apreendê-lo. Cito a Sartre na Transcendência do Ego. A consciência se define pela intencionalidade. Por intencionalidade, ela transcende ela mesma. Ela se unifica evadindo-se. Fim de citação. Se a imagem é uma consciência, a imagem também é imagem de alguma coisa. Ou seja, essa consciência imaginante, ao produzir uma imagem, está sempre em relação com o mundo. A constituição da imagem está diretamente relacionada ao saber e ao afeto, pois para Sartre não existe consciência dissociada nem do afeto nem do saber. No entender de Sartre, cito Sartre, essa síntese afetivo-cognitiva nada mais é do que a estrutura profunda da imagem. Fim de citação. Então, é o fato da consciência estar no mundo, vivendo uma situação concreta, que lhe confere a possibilidade de imaginar. A consciência imaginante parte de um mundo concreto, de uma situação, e através da condição de liberdade que é inerente a qualquer consciência, ela escolhe negar um aspecto do mundo, imaginando outra possibilidade. Então, desta forma, pode-se entender que o que move a consciência a negar parte do mundo é o próprio mundo. A consciência imaginante, cito Sartre, só pode rigorosamente aparecer sobre um fundo de mundo e em ligação com esse fundo. Fim de citação. A consciência, a cada momento, motivada pelo real, escolhe se vai se transformar numa consciência realizante ou consciência imaginante. Mas é importante saber, cito, toda a situação concreta e real da consciência no mundo está impregnada do imaginário, na medida em que se apresenta sempre como ultrapassagem do real. Fim de citação. O que Sartre pretende anunciar com essa ultrapassagem do real é que a existência é um fluxo que está em constante movimento e que todo movimento, através de sua ação, ultrapassa algo do real para ir além, para ir em direção ao desconhecido, ao nada. Então, a função psíquica do imaginário reside justamente na ação de ultrapassagem do real em direção ao espraiamento da existência. Ao invés de pensarmos numa relação de dependência do imaginário em relação ao real, como concebida inicialmente, pode-se presumir uma relação entre ambos registros de mundo e de consciência, pois sem o imaginário, o homem, o ser humano, ficaria asfixiado pelo mundo real, sem a possibilidade de ultrapassar a própria existência. É nessa ultrapassagem de uma situação real e concreta e apreendida que o homem forma o mundo e ele próprio um vazio em direção a uma nova significação. Cito Sartre, não poderia haver consciência realizante sem consciência imaginante. A imaginação, longe de aparecer como uma característica de fato da consciência, desvendou-se como uma condição essencial e transcendental da consciência. O escritor Ernesto Sábato vai dizer o seguinte: a literatura não é um passatempo nem uma fuga, mas uma forma talvez a mais complexa e profunda de examinar a condição humana. Nesse livro, O Escritor e Seus Fantasmas, escrito em 1963, o Sábato vai afirmar: o existencialismo atual, a fenomenologia e a literatura contemporânea constituem em bloco uma busca de um novo conhecimento, mais profundo e complexo, pois inclui o mistério da existência. Pergunto, é proposto um abandono da razão?
Não é um abandono da razão, mas Sábato vai dizer que um único conhecimento, um único método, aprisiona o conhecimento. É como se a pessoa quisesse ter o sonho e quisesse concretizar, dar a volta ao mundo em 180 dias e resolvesse fazê-lo numa bicicleta. Então o método vai aprisionar de tal forma que a pessoa não vai conseguir dar a volta em 180 dias. Então, para Sartre, assim como para Sábato, a busca do entendimento, do conhecimento do ser humano se dá através de várias formas de conhecimento. A arte, a razão, a intuição, a consciência. Eu pergunto, a existência e a saúde mental se investigam através de testes psicológicos? O que vocês acham? Uma vez me fizeram uma seguinte pergunta. Devo fazer teste de QI em meu filho de 6 anos? Eu respondi com uma série de perguntas. O que mede exatamente um teste de QI? Se for fazer o teste de QI no seu filho de 6 anos, vai aparecer um número. O que se faz com esse número que aparece? Teste de QI mede inteligência emocional, mede empatia, mede habilidade nas relações interpessoais? Eu vou trazer uma resenha de um artigo recente, de 2019, de um jornal muito importante hoje em dia para a saúde mental, que se chama Med in Brasil. Então, essa resenha do artigo de Henderson, Gerson e Phillips faz a seguinte pergunta. As triagens de saúde mental para jovens valem o risco? Eles vão falar do número alarmante de instrumentos de triagem em saúde mental, tanto nas escolas quanto em ambientes médicos. Qual é o argumento de ter tantos testes em crianças e adolescentes? O argumento é a detecção precoce de depressão e tendências suicidas. Esses autores, que são psiquiatras, na verdade eles são da Associação Academia de Psiquiatria Infantil e Adolescente. Então, em 2019, com esse artigo, eles vão indicar que o que é importante é a regulamentação mais rigorosa das armas, das substâncias e da medicação potencialmente perigosa. Eles vão recomendar promover a comunidade e a inclusão a nível escolar e psicoeducação, tanto para crianças quanto para suas famílias. Isso sim reduz o risco de depressão entre jovens. Porque sem acesso a serviços de apoio e sem entendimento do contexto, essas triagens, esses testes têm um valor prático mínimo. Antes de mostrar esse slide, eu vou mostrar o seguinte coisa. Muitas vezes, quando a gente vai ao teatro, a centros culturais, são distribuídos jornaizinhos assim com a programação cultural, né? Eu fui ver uma peça na Casa de Cultura Laura Alvim, que é um lugar que tem uma energia maravilhosa, porque a Laura Alvim era uma pessoa muito à frente do seu tempo. Ela promovia muitos artistas, muitos músicos, poetas, fazia uma série de saraus. Então é um lugar que tem essa força, né, da Laura, que era uma mulher também à frente do tempo. Fui assistir uma peça e aí esse jornalzinho com uma série de indicação de peças e cinemas. Qual é a matéria principal? Você já ouviu falar em TDAH? Me chamou muita atenção. Eu peguei o jornal e a matéria de capa é TDAH. A matéria principal, transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. O que vai falar esse jornalzinho? Vai falar o seguinte: o transtorno de déficit de atenção com hiperatividade é um transtorno neurobiológico crônico de causas genéticas que se caracteriza por desatenção, inquietação e impulsividade. Na maioria dos casos, acompanha o indivíduo até a vida adulta.
Estudos científicos mostram que portadores do TDAH têm alterações na região frontal e suas conexões com o resto do cérebro. Não há controvérsias sobre a existência do TDAH, inclusive, aí fala. Então, indicam o medicamento mais comum para tratar o TDAH é o metilfenidato. E hoje o Brasil é o segundo país que mais consome Ritalina. Então, nesse jornalzinho, né, essas afirmações todas sem fonte, dizendo que isso são estudos científicos, num jornal distribuído gratuitamente. Eu trago aqui para falar Patrick Landman, que é um psiquiatra e psicanalista francês, fundador do coletivo Stop DSM desde 2010. Para quem não sabe, o DSM é o Manual Diagnóstico e Estatístico da Associação Psiquiátrica Estadunidense. O Patrick Landman escreve na França, em 2015, o livro Todos Hiperativos, a incrível epidemia de distúrbios de atenção. Então, o Patrick Landman, junto com outros psiquiatras, fundam esse Stop DSM, porque diz que a psiquiatria biológica, cada vez que amplia os critérios diagnósticos, faz um apagamento do sujeito. E ele vai dizer o seguinte: todas as crianças são facilmente distraídas, atentas, agitadas. Quem que diz que uma criança é mais agitada que outra? O que vai dizer isso é a tolerância do adulto. Qual é a diferença de uma criança brincar, ficar jogando bola, empaquetar na praia de São Roque com outros amigos, passar horas ali jogando futebol, ou num micro apartamento com os pais tendo que trabalhar, né? E a criança gritando e brincando em casa? Qual é a criança que vai ser considerada agitada, né? Isso vai depender da tolerância do adulto que está com ela. E ele vai dizer o seguinte: para quem é útil o TDAH? Para a indústria farmacêutica e psiquiatras, e para o público que, com essa questão de redes sociais, acaba demandando a Ritalina, porque lê, assim como nesse jornalzinho, né, que é uma coisa crônica, um distúrbio neuro, e que vai acompanhar para o resto da vida. Ainda falam isso, que isso vai acompanhar para o resto da vida. Agora eu trago o psiquiatra muito famoso dos Estados Unidos, estadunidense, Alan Francis. Por que esse psiquiatra é muito famoso, muito conhecido? Porque ele foi o redator do DSM-4. Ele é o responsável por escrever o manual diagnóstico anterior, DSM-4. Hoje ele é o principal crítico do DSM-5. Essa é uma matéria que saiu na Espanha em 2016, dizendo: a indústria farmacêutica está causando mais mortes do que os cartéis de droga. E o Alan Francis diz o seguinte: se o DSM tem sucesso, 81% da população de 11 a 21 anos vai ter transtorno mental. Ele fala do aumento assombroso do transtorno de déficit de atenção 3 vezes. Autismo e transtorno bipolar na infância, aumento de 40 vezes. E ele vai dizer o seguinte: farão de tudo o que for possível para vender medicamentos para crianças para que se tornem consumidores para o resto da vida. A Lucy, a psiquiatra inglesa Lucy Johnston, que vai estar no nosso seminário Epidemia das Drogas Psiquiátricas do Reino Unido, criou uma nova alternativa para o DSM. Vocês vão poder ler nesse jornal muito importante, Made in Brasil, está aqui o endereço. Então, em 2018, agora, o ano passado, Lucy Johnston, junto com Mary Bowley, do Reino Unido, criam o Power Treat Manning Framework. Traduzido para o português, para o poder e ameaça e sentido, que é um afastamento das concepções biomédicas do DSM. Por exemplo, o DSM pergunta: o que há de errado com você?
A partir desse novo, da Lucy, a pergunta é: o que aconteceu com você? Olha como muda completamente. A gente estava falando da dimensão epistemológica, né, de ruptura. Então, rejeita o processo médio de diagnosticar transtornos e se apoia numa resposta narrativa a partir de contextos e dinâmicas de poder. Há uma série de psiquiatras na Espanha que colocam na porta do consultório no gracias. Esse no gracias é para a indústria farmacêutica e no gracias ao diagnóstico. Então, já vários psiquiatras na Espanha que colocam no gracias na porta do consultório. E o Manuel Desviat é como o Basaglia na Itália, é como o Amarante no Brasil. Ele é o responsável pela reforma psiquiátrica espanhola. O Manuel Desviat vai dizer o seguinte: são cada vez mais frequentes os estudos de vários psiquiatras e pesquisadores que demonstram que os benefícios dos remédios psiquiátricos, incluindo os novos, são menores do que nos dizem os laboratórios farmacêuticos com suas pesquisas tendenciosas e os efeitos secundários mais frequentes. Há um jornalista estadunidense, Robert Whittaker, que também já veio 2 vezes nos seminários que nós organizamos na Fiocruz, Epidemia das Drogas Psiquiátricas. O nome do seminário é inspirado nesse livro do Bob, Anatomia de uma Epidemia, Pílulas Mágicas, Drogas Psiquiátricas e o Aumento Assombroso da Doença Mental. O Bob é um jornalista estadunidense ganhador do prêmio Pulitzer de Serviço Público. Então, a pesquisa que Robert Whittaker realiza em seu livro Anatomia de uma Epidemia descobre de forma rigorosa as falsidades e truques sobre os quais se baseiam as pesquisas clínicas realizadas pela indústria farmacêutica, com aval para que as agências nacionais e internacionais aceitem o seu uso e também os benefícios de alianças entre as ações profissionais como a APA, Associação Psiquiátrica Americana. Bom, ele vai dizer que a responsabilidade do mau uso de medicação e o aumento assombroso das doenças nos últimos 70 anos, ele vai denunciar isso no livro. E não há dúvida que ele vai afirmar no livro dele que a supermedicação ajudou a epidemia, como demonstra o aumento das depressões por toda a vida e o TDAH. Então, o Robert Whittaker vai fazer uma crítica contundente a esse uso inadequado de psicofármacos, evidenciando que, além dos danos e perturbações que eles podem causar no cérebro, o aumento dos gastos do Estado com pagamento de auxílios de incapacidade produzida pelo abuso abusivo dessas drogas. Então, o que o Bob vai mostrar nesse livro além de pesquisas completamente falsas que eles pagam para psiquiatras sem ética assinar, mesmo as pesquisas que são reais, há uma deturpação no andamento da pesquisa. Por exemplo, eles mostram um jovem que começou a tomar psicofármacos e não mostram que lá no final ele se suicida, por exemplo. Então, eles deturpam completamente as pesquisas, mostram o quanto muitos psiquiatras, estou falando de psiquiatras inescrupulosos, sem ética, ganham da indústria farmacêutica, porque antigamente poderia ganhar assim, uma passagem num navio, né, num cruzeiro aqui para o Brasil. Agora é assim, o seu filho está entediado, então nós pagamos o seu filho 2 anos de curso de História da Arte em Nova York com tudo pago. São assim as cifras. São... assustador. O Robert Whittaker, a partir do seu livro e das pesquisas dele, nós conhecemos o Jaakko Seikkula, que é um psicólogo finlandês que desde a década de 80 trabalha com o Open Dialogue. É um serviço de saúde pública adotado na Finlândia,
que é uma reunião de profissionais de saúde, mais a família, mais a rede de interação social, em reuniões, que é uma compreensão conjunta psicológica e relacional da doença. Então, eles se sentam todos juntos. A pessoa que está em crise, geralmente, um primeiro surto, que é considerado o primeiro surto psicótico, que era chamado primeiro surto psicótico. É uma reunião de todos, se sentam numa mesa todos e decidem todos juntos qual é a melhor terapêutica. O que fazer. Essa equipe que acompanha a pessoa, acompanha desde o início até o final. Em épocas de crise, essa equipe pode ir até a casa, né, do paciente. O tratamento farmacológico é uma medida auxiliar de apoio e se emprega em doses muito baixas e moderadas por um período pequeno de tempo, geralmente 6 meses, e não passa mais de 2 anos, porque senão causa dano no cérebro. Há uma compreensão psicodinâmica das necessidades de cada paciente, também da sua família e da rede de interação social. Em primeiro lugar, o isolamento deve ser interrompido. Então, em primeiro lugar, essa pessoa é acolhida. Eles têm 7 princípios fundamentais, né, do Open Dialogue ou diálogo aberto. O primeiro, ajuda imediata. E isso ocorre nas primeiras 24 horas da crise. Perspectiva da rede social, então os familiares, amigos e pessoas que são chave para essa pessoa participam das reuniões. Flexibilidade e mobilidade, a equipe indo, né, na casa do paciente, se ele assim o desejar, o acompanha na casa junto com o paciente. Continuidade psicológica, né, essa equipe de crise. Muito interessante, tolerância da incerteza. Não há soluções imediatas. Nas primeiras 12 semanas não se forma nenhum diagnóstico. São todas perguntas do que está acontecendo com a pessoa. Os psicofármacos não são usados na primeira reunião, como eu já disse, depois sim, mas em baixa dose. O princípio do dialogismo. Primeiro, a promoção do diálogo e segundo, a transformação do paciente ou da família. Tem um caso muito interessante de uma pessoa que dizia que ouvia vozes. E ele achava que as vozes eram parecidas com a dos vizinhos de baixo, do andar de baixo. E sempre às 2 da manhã, só ele ouvia essas vozes. Eu estou ouvindo vozes às 2 da manhã, as pessoas gritam, eu ouço muitos barulhos. Então, eles chamaram os vizinhos de baixo para participar da reunião do Open Dialogue. Eis que descobriram que eram 2 pessoas vivendo juntas, eram 2 atores que estavam fazendo uma peça que tinha uma situação de guerra, de bombardeio, que eles tinham que correr, gritar, tinham muitos barulhos, e eles faziam esse treinamento, da peça, esse laboratório da peça, na casa deles às 2 da manhã. Então, assim, de fato, ele ouvia a voz dos vizinhos. Então, foi fantástico. E essa pessoa não chegou a desenvolver o que antigamente era chamado psicose ou esquizofrenia. O Jaakko Seikkula não gosta de dizer que, na verdade, se deve implantar esse serviço porque é barato, mas ele é muito barato. Houve uma redução, por exemplo, de 33% em uma década, de 80 a 90, nos gastos com saúde pública, saúde mental. Recuperação, as taxas de recuperação 2002 a 2006, nos primeiros surtos é de 84%, ou seja, 84% das pessoas voltou ao trabalho ou à escola, somente 20% usou psicofármacos. Eles têm uma pesquisa muito interessante que é chamada naturalista ou naturalística. Eles acompanham a pessoa desde que entra no Open Dialogue e acompanham durante 20, 30 anos. Eles dizem que a prática subsidia a pesquisa. A psiquiatria tradicional biológica não considera isso pesquisa. Bom, em 19 anos, por exemplo, somente 30% usaram o medicamento. E eles falam, não é uma teoria, é uma prática exitosa. E o Jaakko vai dizer o seguinte, o grupo dele. Só para frisar, o Jaakko é psicólogo. Psicose é uma categoria que não existe. Os sintomas psicóticos são estratégias de sobrevivência a uma situação de extremo estresse. É um sinal de doença? O Jaakko vai dizer não, é um sinal de fracasso de um tratamento.
Hoje em dia é uma política de saúde pública adotada em mais de 18 países, inclusive Londres, Reino Unido, Estados Unidos, Índia, e agora no México, no estado mexicano de Yucatán, foi adotado a partir de agora abril de 2019. Há uma experiência realizada por um psiquiatra amigo nosso, Marcelo Dias, em Jaraguá do Sul, em Santa Catarina. Claro, nós não estamos na Finlândia, não tem como adaptar esses 7 princípios. Eles conseguiram adaptar 2 princípios do Open Dialogue, dialogismo e inclusão na rede, intervenções em pacientes, entre aspas, crise psicótica, na casa do paciente, em presença da pessoa. O resultado da intervenção, todos os pacientes saíram da crise em 15 dias. Somente um deles fez uso da medicação em doses muito moderadas. Não houve internações e todos os pacientes voltaram a trabalhar. Nós realizamos agora, em Rosário, minha cidade, na Argentina, o 3º Encontro Latino-Americano de Direitos Humanos e Saúde Mental. Nós fundamos em 2017 a Rede Latino-Americana de Direitos Humanos e Saúde Mental. Fizemos o primeiro encontro em Florianópolis, onde escrevemos a Carta de Florianópolis. O segundo foi em Montevideo, no Uruguai. E o terceiro foi em Rosário. Quem não conhece Rosário, minha cidade, eu recomendo, uma cidade muito bonita. Um dos lemas desse nosso seminário, desse nosso encontro, é por uma América Latina sem manicômios. Então, é um espaço autogestivo da luta e do movimento antimanicomial. Uma ferramenta de luta coletiva em defesa dos direitos humanos e saúde mental que pretende descolonizar saberes e práticas, confrontar o isolamento, confinamento e criminalização como resposta ao sofrimento psíquico da população. Nós enfatizamos a construção da autonomia e garantia de direitos. Outro lema, la vida no cabe en un diagnóstico, porque infelizmente vemos aumentar cada vez mais os discursos de intolerância e de ódio, não só em Latinoamérica como no mundo todo, com a implementação de políticas neoliberais. Então, há um forte retrocesso, sobretudo no Brasil, de acesso e exercício de direitos. Então, nós queremos, como manifesto, dizer que devemos resistir à medicalização do mal-estar nas culturas, resistir à ideia de que outro mundo é impossível, e queremos politizar o mal-estar, construindo e fortalecendo modalidades de resistência regionais. Nós criamos o Observatório de Direitos Humanos e Saúde Mental, localizado agora no programa Apex da Universidade da República, em Montevideo, no Uruguai. A cada 2 anos vai mudar o lugar do físico, né, do observatório. E vamos realizar agora, nos dias 29, 30 e 31 de outubro, lá na Fiocruz, na ENSP, na Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouco, o 3º Seminário Internacional Epidemia das Drogas Psiquiátricas, Alternativas ao Diagnóstico Psiquiátrico e ao Tratamento Psicofarmacológico. Infelizmente, não há mais vagas, nós tivemos 1.750 e poucos pré-inscrições, mas uma coisa muito boa é que tem transmissão ao vivo, né, com a tradução simultânea nesse canal do YouTube. A Lucy Johnston, que formou esse novo manual, que não é mais o DSM, vai estar nos explicando o que significa esse novo manual. Então, tem uma série de pessoas que vêm de vários lugares do Brasil e do mundo nos falar sobre essas novas alternativas e uma coisa muito importante sobre a redução lenta, segura e gradual da medicação. A dimensão, eu vou finalizar agora falando um pouquinho, só citando, dos projetos de arte e cultura, que é justamente essa dimensão sociocultural da reforma psiquiátrica.
que é a que de fato transforma o imaginário da social, da loucura. Quando você vê uma pessoa cantando, aí você fala, não, é um músico, né? Você não chama mais ela de louca, chama de... é um músico que está tocando, tem o grupo. Por exemplo, nós temos vários blocos de carnaval que trabalham o ano todo, desde a escolha do samba, né, até o figurino, eles vão trabalhando o ano todo para sair no carnaval. Então temos vários blocos. Loucos pela Vida, Loucura Suburbana, Tá Pirando, Pirado, Pirou, Zona Mental, Socorro, Maria Pirou, Se Pirar a Gente Cuida, Império Colonial. Música, tem o pessoal do Harmonia Enlouquece, do Hamilton Assunção, meu amigo Hamilton Assunção, uma pessoa genial que escreve a letra como a melodia de uma vez só também. Ele pega, escreve assim, pá, de uma vez só, sem reescrever, é uma pessoa genial. Desse grupo Harmonia Enlouquece. Tem o projeto Loucos por Música, Alterado Jazz Band, Heterogênese Urbana, Cancioneiros do IPUB, Cidadãos Cantantes, Trem Tantã. No Teatro Andarilhos Mágicos, que é um grupo que infelizmente já acabou. Centro Teatro do Oprimido, Os Nômades, Espaço Arthur, Pirei na Cena. E museus de imagens do inconsciente, Museu Bispo do Rosário, Arte Contemporânea, Espaço Travessia. Agora em Brasília, no final do mês, o grupo Harmonia Enlouquece vai receber o prêmio Nise da Silveira de Boas Práticas em Inclusão e Saúde Mental. E o grupo Harmonia Enlouquece criou a Rádio Harmonia Enlouquece, que todo mundo pode ouvir, está aqui o endereço, não só músicas do Hamilton, como músicas populares, músicas da MPB. E eu queria agradecer a presença de todas e de todos. Muito obrigada.